Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de resenha. Resenharei para vocês o livro O Último Reino, escrito por Bernardo Milho Poço, por Bernard Cornwell. E esse é um livro que já passou do tempo de eu resenhar, porque foi uma... Eu li esse livro, e depois eu li outro, eu tive que outras pendências de vida, e aí eu fui postergando a resenha. Mas eu digo que esse é um livro que ficou muito vívido na minha cabeça por muito tempo, inclusive até hoje, então eu acho que vai ser uma resenha rica e eu vou conseguir trazer experiências que eu lembro bem. O Último Reino faz parte da série Crônicas Saxônicas, que são 13 livros no total. Eu acredito que a gente está em 2021, o Bernard Cornwell ele já finalizou essa série, são 13 livros, e eu comecei agora, comecei mês passado, em fevereiro de 2021, e do que se trata, né, O Último Reino e as Crônicas Saxônicas? Ele promete contar a história de o rei Alfredo, que foi uma figura muito importante ali na Inglaterra antiga, em 800 e tanto, 866, onde começa a nossa história. Acredito que o Alfredo ainda não está no poder, porque ele promete contar a história do rei Alfredo, mas o nosso protagonista não começa perto do rei Alfredo. Nosso protagonista é o Uhtred, que é um nobre da Nortúmbria, naquela época, né, que a região da Inglaterra era dividida em vários reinos, então tinha Nortúmbria, tinha Mércia, tinha Essex, e o Uhtred, que é nosso protagonista, ele é um nobre, começa sendo jovem ainda, adolescente, nem chegando à adolescência ainda, na Nortúmbria, e os vikings, é uma época de muitos vikings invadindo ali, os dinamarqueses. Os dinamarqueses eram muito presentes na Inglaterra, na região ali inglesa, mas a partir do momento que os dinamarqueses tiravam a máscara de comerciante e começavam a saquear, viravam os vikings. Então, os dinamarqueses e os vikings é meio que a mesma coisa. E aí, esse nobre Uhtred, na Nortúmbria, tem o pai assassinado pelos vikings, e os vikings pegam esse menino, o Uhtred, para cuidar como se fosse filho mesmo dele. Então, o livro começa com, já na introdução, ele indo morar com os vikings. E aí ele tem o desenvolvimento aprendendo sobre a cultura viking, ele começa a se afeiçoar aos vikings. Só que ele ainda é um nobre inglês, então ele também tem que voltar para começar a fazer essa ponte entre vikings e os ingleses. E aí, a partir desse momento que ele domina a cultura viking e domina a Inglaterra, ele acaba se aproximando do rei Alfredo mais um pouco para frente. Então, beleza, essa é a premissa, essa é a história do Bernard Cornwell. E esse aqui é o segundo contato de série que eu tenho com o Bernard Cornwell. A primeira foi A Busca do Graal, que é o Arqueiro, o Andarilho, o Herege e 1356, que é 1356? 1356, acertei. Que também todos esses livros contam a história da mesma pessoa, que é o Thomas de Houghton, que conta em terceira pessoa, é um pouco mais distante de onde a gente está do personagem. Aqui, no Último Reino, já é completamente diferente. Aqui a história é contada em primeira pessoa, a gente está na pele do Uhtred, a gente consegue sentir o que o Uhtred está sentindo, os medos, as aflições, o que ele deseja. E a gente acompanha toda a jornada dele desde pequeno até sendo pego pelos vikings, entendendo, tendo esse conflito de proximidade, mas também de repulsa das mesmas pessoas. Então é muito, muito legal. Aqui, como um livro do Bernard Cornwell não pode faltar, tem também uma narrativa que aborda muito o cinismo. Ele é muito cínico nas coisas que ele fala. Tem também a crítica de praxe, a crítica recorrente de igreja também, porque inclusive os vikings, né, têm deuses completamente diferentes dos deuses dos católicos. Então a gente tem uma igreja e uma crença completamente diferente que não se bate, e isso é motivo de muito embate entre as pessoas religiosas, né, tanto de um quanto do outro. Porque os vikings acreditam em Odin, em Thor, no Loki, e a gente, por esse lado, tem Deus, tem Cristo, Espírito Santo e todo esse que a gente está mais familiarizado aqui, pelo menos você que está vendo esse vídeo, tenho certeza absoluta. Então, o Bernard Cornwell faz crítica, né, também à igreja, porque
tem esse embate. A história do próprio Bernard Cornwell, ele é ateu porque pela vida que ele viveu. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando antes de ler Bernard Cornwell, é importante você saber, que você pode clicar no card aqui em cima. Então ele faz bastante essa crítica, ele descreve batalhas incrivelmente bem, que nem é uma das características mais comuns do Bernard Cornwell, né? É a forma clara e imersiva que ele escreve as batalhas, então os conflitos. Na Busca do Graal foi impressionante, ficava sem fôlego. No 1356 tem uma batalha lá que tipo, eu fiquei precisando respirar fundo porque era muito boa, muito descritiva e você ficava aflito pelas pessoas e pelo que elas estavam sofrendo ali no momento. E isso tem muito aqui também no livro. São batalhas mais estratégicas do que grandes nações, né, embatendo, porque os vikings eles não têm um exército gigante, eles são pequenos núcleos, enquanto que na Inglaterra, na região inglesa lá, também era dividido em vários reinos e também não tinham exércitos gigantescos, então eram batalhas um pouco mais estratégicas do que aquelas gigantescas que a gente está acostumado em filme de guerra, por exemplo. Isso é muito legal. Quando eu comecei a ler sobre os vikings, o personagem que está mais próximo do Uhtred no começo é um cara chamado Ragnar. Aí eu assisti a série dos vikings, do Ragnar Lothbrok, né, que tem os filhos e tal. E aí eu imaginei que seria o mesmo, mas não tem nada a ver. É um Ragnar inventado pelo Bernard Cornwell, mas os líderes ali dos vikings, quando o Uhtred está capturado, são os filhos do Ragnar da série. Então você consegue fazer esse paralelo. Tem a série também, O Último Reino, que cada temporada condensa muito o que acontece aqui nos livros, tem algumas coisas diferentes, faz sentido. Mas se você está pensando, porra, é uma história viking, tem a ver com os vikings lá da série do Ragnar Lothbrok? Tem a ver porque os filhos do Ragnar agora já estão velhos aqui nesse livro, então é uma geração depois, que são os líderes ali da equipe, do grupo viking que captura o Uhtred. E de modo geral, é um livro que tem uma sensação muito gostosa de ler. É uma leitura fácil, é uma leitura rápida. Eu senti que é uma leitura muito mais fácil, não sei se é porque é a primeira pessoa, mas é uma leitura muito mais fácil do que a trilogia do Graal mesmo. Então é um livro que eu estou bastante ansioso para dar sequência. São 13, esse aqui é 1, então tem muita história pela frente ainda. Eu adoro essas capas. Essas capas, a capa do 1, do 2, você vê que as capas vão se juntando, formando uma imagem única. E isso é muito curioso, é muito legal de fazer numa série que eu nunca tinha visto ainda feita. Então essa é uma história que eu quero dar sequência em breve. Espero ter despertado a sua vontade de ler esse livro, porque vale muito a pena. Espero ver você em um próximo vídeo. Tchau!